Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula, né? Nós estamos fazendo uma jornada de 3 aulas. Nós falamos da primeira, nós tivemos a primeira aula, tivemos a segunda e hoje nós estamos iniciando a terceira aula. Espero que vocês estejam bem animados, bem empolgados para essa nossa terceira aula. É verdade. O que eu posso dizer para vocês? A gente começa falando assim: olá, divergentes! Lembre-se que é o nome que a gente escolheu para nos autodominarmos, né? Assim, para a gente dominar esse nome no mercado. Por quê? O que é divergente? Divergente, para quem caiu de paraquedas hoje aqui, são pessoas que não se encaixam numa caixinha. São pessoas que não se encaixam em um mundo. Elas não são o que as pessoas querem que elas sejam. Elas são o que elas podem ser. E aí? Você é o que pode ser ou o que os outros querem que você seja? Então, vamos começar novamente dizendo: olá, divergentes, é um prazer recebê-los novamente para a nossa terceira aula juntos desse módulo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Mônica, leitora terapeuta, e eu sou especialista em psicanálise, sou criadora do método Mentoterapia Sistêmica e do Clube da Leitura Terapêutica de livros, filmes e séries. Isso. Eu agradeço todos que se dedicaram a assistir todas as aulas e aqueles que se dedicaram a estar aqui agora. Seu tempo para estar aqui hoje é precioso e eu fico muito grata por vocês estarem aqui. Não esqueçam de printar a tela, me marcar nos stories, encaminhar a aula para aqueles que você acha que precisa desse conteúdo. Por exemplo, nas aulas anteriores, a gente discutiu alguns tópicos importantes. Por exemplo, a importância de entendermos nossos estilos de aprendizado e como a gente lida com a procrastinação em nossas vidas. Na primeira aula, a gente abordou as 3 principais formas de aprendizado. Primeira, aprender com a própria vida. Segundo, aprender com a vida dos outros, ou seja, com personagens, com outras pessoas. E terceiro, aprender estudando. Né? Foram as 3 formas de aprendizado que nós vamos utilizar no Clube da Leitura Terapêutica. A gente conversou também sobre como cada pessoa pode ter uma forma de aprendizado com cada um dos seus conceitos, né? Mas o que é importante explorar é como a gente desenvolve as nossas habilidades dentro desses 3 paradigmas. Depois a gente deu enfoque numa aula na primeira forma de aprendizado, que é aprender vivendo a própria vida. Aprender na própria pele. Aprender com o próprio sofrimento. O nosso sofrimento do passado como exemplo para os dias de hoje. Você aprender a viver no presente com as dores do passado. A gente discutiu técnicas e estratégias a fim de maximizar a absorção e retenção de conhecimento. E aí, fizeram o exercício que eu passei na aula? Se fizeram o exercício que eu passei na aula, printem, me marquem lá no Instagram para eu repostar vocês. Não deixe de compartilhar comigo e me marcar. Pode ser nas redes sociais, no Facebook, em algum lugar, certo? Já na segunda aula, o nosso tema foi a procrastinação. Olha que tema interessante. Quantas vezes a gente percebe que está procrastinando, né? E aí a gente conversou um pouco sobre como a procrastinação pode ser um obstáculo para o nosso crescimento pessoal e profissional. E a gente percebeu também que existem coisas que não é procrastinação, mas que nós achamos que seja. Então a gente fez esse diferencial lá na aula. Não assistiu? Volte aqui. No YouTube tem a segunda aula, tem a primeira e a segunda aula se você ainda não assistiu. Não fique fora dessa. Então a gente conversou sobre isso e dentro da procrastinação nós utilizamos 2 livros como forma de leitura terapêutica nesse tema. Por exemplo, a gente discutiu técnicas e estratégias para combatê-la abordando métodos desses 2 livros. Um deles foi Hamlet e o outro foi Hábitos Atômicos. Então a gente abordou as principais causas da procrastinação, tipo a falta de motivação, o medo de fracasso. A gente apresentou ferramentas para ajudar a superar esses obstáculos, né? Agora, na nossa terceira aula, a gente vai abordar um tema fundamental para a nossa saúde emocional. E aí? Alguém sabe?
Eu sei que eu já falei sobre o tema, que você já deve ter lido o tema antes. Nós vamos falar sobre a relação entre autoestima e relacionamentos. O que vocês acham disso? Como a gente pode construir relacionamentos saudáveis e felizes a partir de uma base sólida de autoestima? Já pensou sobre isso? A autoestima, ela é uma parte fundamental do nosso bem-estar emocional. A autoestima é uma parte importante no nosso controle emocional, na nossa inteligência emocional. Ela se refere à maneira como nós nos vemos. A maneira que a gente se vê é a maneira que o nosso emocional afeta. Lembre-se que muitas vezes o que as pessoas acham da gente começou primeiro em nós e a gente não percebe nisso. Se refere como a forma como nós nos vemos, nos valorizamos e nos tratamos. Quando a gente tem uma autoestima saudável, a gente se sente bem com qualquer roupa, a gente se sente bem com qualquer maquiagem, a gente se sente bem com qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? Porque a gente está mais confiante para enfrentar os obstáculos da vida. Isso é exatamente. Mas e quando a nossa autoestima está baixa? Aí sim, isso pode afetar os nossos relacionamentos. Pode afetar, inclusive, a nossa capacidade de interpretar o que os outros dizem. Quantas vezes você escutou alguém falar algo para você e você achou que a pessoa estava falando mal ou desmerecendo você? Quando, na verdade, o intuito da outra pessoa foi completamente diferente. Exatamente. A má interpretação vem da nossa baixa autoestima. E isso causa sérios problemas nos relacionamentos sociais, emocionais, familiares, né? A nossa capacidade também de realizar os nossos objetivos. E até mesmo a nossa saúde mental e emocional. Então a autoestima é muito importante nisso. Nessa aula a gente vai discutir como a autoestima pode influenciar nossos relacionamentos, como a gente acabou de falar, e como a gente pode melhorá-la para nós termos relacionamentos mais saudáveis e mais duradouros. E aí, você tem relacionamentos saudáveis? Você já teve algum relacionamento tóxico? Comenta aí. Eu tive algum relacionamento tóxico. Eu conheço alguém que teve um relacionamento tóxico. Todos nós sabemos o quanto os nossos relacionamentos, tipo com parceiro ou parceira, com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, com chefe, podem influenciar diretamente na nossa autoestima, tanto de forma positiva quanto negativa. E por outro lado, a nossa autoestima ela pode ter um impacto significativo também em como a gente se relaciona com nós mesmos, né? Vai desde como nos relacionamos com os outros, até como a gente escolhe os nossos parceiros e, inclusive, como a gente se relaciona conosco. Por isso, hoje nós vamos explorar essa relação em profundidade. A gente vai discutir como a sua autoestima pode afetar. Exatamente. Já imaginou que às vezes você escolhe um narcisista, você escolhe uma pessoa ruim para se relacionar porque você não tem autoestima? Discutir isso é aprender sobre as nossas paixões sociais, as nossas expectativas em relação às outras pessoas. Quantas vezes você criou uma expectativa num relacionamento que não deu certo, né? São frustrações que a gente leva. Mas antes eu gostaria de lembrar a vocês que essa aula ela é interativa, né? Eu encorajo vocês a participarem ativamente, né? Escrevam sua dúvida, deixem suas opiniões, suas sugestões, seus comentários. Encaminhe essa aula, né? Para quem vocês acham que vão se interessar pelo conteúdo. Quem você conhece que tem problema de relacionamento? Quem você conhece que tem problema de autoestima? Todos nós temos em algum modo, em alguma maneira, né? Nesse ponto, elas vão se interessar. Então, juntos, vamos construir uma experiência rica e transformadora na minha, na sua e na vida de todos à nossa volta. Por quê? Porque a autoestima está intimamente ligada aos nossos relacionamentos. Como você se relaciona com sua família, com os seus colegas de trabalho, com os seus familiares, com os seus cônjuges e inclusive agora, nesse momento, os nossos relacionamentos. Quando nós amamos, nós temos uma boa autonomia. Nós esperamos escolher parceiros saudáveis, a gente espera estabelecer relacionamentos mais fortes, mais duradouros, a gente espera se relacionar com alguém pro resto da vida. Por outro lado, quando a nossa autoestima está baixa, a gente aceita qualquer coisa. A gente aceita, inclusive, menos do que nós merecemos. E aí a gente acaba entrando em relacionamentos
tóxicos. Já pensou sobre isso? Quando você acha que merece pouco, você acaba entrando num relacionamento tóxico. E essa conexão entre autoestima e relacionamento, ela é retratada. Como nós fazemos a leitura terapêutica de filmes, livros e séries, eu vou trazer, por exemplo, um filme chamado 500 Dias com Ela. Existe uma série também chamada Sex Education, né? Que todos os dois falam em relacionamentos, na forma como a pessoa se relaciona consigo mesmo, e isso afeta as relações sociais, as relações familiares. No filme 500 Dias com Ela, o personagem Tom, ele tem tanta baixa autoestima que ele acaba se envolvendo em um relacionamento pouco saudável com a Summer, que não compartilha dos mesmos sentimentos que ele. Olha que interessante. Ele escolhe uma mulher que não tem os mesmos sentimentos que ele, porque ele acha que não é merecedor de alguém que realmente goste dele do jeito que ele é. Reconhece isso em alguém? Pois é. Já na série Sex Education, o personagem principal se chama Otis. Ele é um adolescente que está passando por problemas, né, na escola, e a mãe dele é uma educadora sexual. Olha que interessante. E o personagem principal, que é ele, passa por uma jornada de autoconhecimento e ele acaba aprendendo a se defender, né? E isso vai refletir na capacidade de ele estabelecer relações mais saudáveis com seus amigos, com familiares. Inclusive, ele acaba vendendo para os colegas forma de relações mais saudáveis. Ele acaba sendo o que a mãe trabalha, sendo educador sexual na escola para os amigos, dando conselho para os amigos e ganhando dinheiro com isso. É bem interessante a série. Então, assim, durante a aula de hoje, vamos explorar como a autoestima afetou os nossos relacionamentos. Como a gente pode trabalhar para melhorar essa área em nossas vidas. Já pensou sobre isso? Você já pensou que a sua baixa autoestima reflete diretamente em como as pessoas veem você? Em como as pessoas gostam ou deixam de gostar de você? Comenta aí se você já pensou sobre isso, né? A gente vai refletir também sobre os nossos padrões de relacionamento. A gente escolhe sempre o mesmo tipo de pessoa, né? A gente vai ver que com técnicas a gente pode aumentar a nossa autoestima. E aumentando a nossa autoestima, a gente vai atrair relacionamentos mais positivos, mais saudáveis. Refletir sobre os nossos padrões de relacionamento é fundamental para melhorar a nossa qualidade. Né? A nossa qualidade de relação, a nossa qualidade de emoção interpessoal e, consequentemente, isso vai elevando gradualmente a nossa autoestima. Interessante isso, né? Muitas vezes, sem perceber, a gente repete padrões que nos fazem mal. Olha que interessante. A gente repete padrão que nos faz mal. Por que nós fazemos isso? Porque a gente acha que não merece. E quando eu falo que a gente acha que não merece, eu sempre digo o seguinte: existe o seu inconsciente, existe o seu consciente. O seu inconsciente é que acha que você não merece. Racionalmente você acha que merece, mas você tem ações de falta de merecimento. Muitas vezes, sem perceber, a gente repete esses padrões que nos faz mal e nos mantém em relacionamento tóxico, relacionamento prejudicial. Uma das técnicas para aumentar sua autoestima e atrair relacionamentos mais positivos é a leitura terapêutica. É exatamente isso que eu lhe ofereço agora. Por meio da leitura de livros, de filmes e de séries específicos e da reflexão, né, que você faz sobre as mensagens transmitidas nesses, né, tipos de leitura, a gente pode sim mudar os nossos padrões de pensamento e comportamento, atraindo relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Porque você vai observar padrões nesses livros, nesses filmes e nessas séries que você tem e não percebia antes. Além disso, a gente pode aprender técnica de comunicação assertiva. Lembra que eu falei que muitas vezes a gente interpreta mal o que o outro está dizendo porque a gente acha que tem baixa autoestima? Às vezes a pessoa está falando uma coisa e você está entendendo outra. Porque a gente sempre acha que nós estamos sendo acusados, que a gente está sendo diminuído. Quando na verdade o que o outro está falando não tem nada a ver com você. E aí a gente precisa aprender a fazer uma leitura terapêutica e ter um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, e assim a gente aprimora a nossa habilidade interpessoal de construir pensamentos mais harmoniosos, de relações mais duradouras. O investimento em nossa autoestima e em relacionamentos mais saudáveis é um passo fundamental para você melhorar a sua qualidade de vida. Quando você se vê melhor, quando você se relaciona com pessoas melhor, sua vida melhora, ela fica mais feliz, na verdade, né? E o valor para ser investido nisso?
sei lá, o valor investido em um clube de leitura terapêutica é muito menor do que o valor que a gente gasta, por exemplo, em muitas outras coisas, que nem nos traz benefícios reais em nossa vida. Quanto a gente não gasta com a festa? Quanto a gente não gasta de dinheiro e de tempo procurando preencher um vazio com coisas que não preenchem, né? Nesse momento, eu quero que vocês parem um segundinho, peguem um caderno, a caneta e façam o seguinte. Vou te dar agora um exercício prático que você pode fazer para ajudar a aumentar a sua autoestima nesse momento. Vamos lá. Primeiro passo. Faça uma lista de todas as coisas que você já realizou na sua vida. Pode ser grande, pode ser pequena, qualquer conquista. Pode ser conquista acadêmica, conquista profissional, conquista pessoal. Qualquer coisa que você considere que você fez bem feito e que foi importante para você. Anota isso no seu caderninho terapêutico. Depois eu quero que você identifique os pontos fortes nesse momento. Liste os pontos fortes e os pontos fracos que você estava no momento que você realizou esses processos. Isso. Anotou? Pronto. Agora eu quero que você liste 3 características que você acredita que são importantes em um relacionamento saudável. Por exemplo, o que você acredita que é importante no relacionamento saudável? Confiança, comunicação, respeito, fidelidade. Às vezes a pessoa quer alguém fiel, às vezes as pessoas querem alguém leal. O que é importante para você? Liste 3. Isso. Fez isso? Pronto. Agora eu quero que você faça uma lista das qualidades e características que você gostaria de ter em um relacionamento. Não se preocupe não nesse momento agora em ser realista ou prático, não. Eu quero que você escreva o que vier à sua mente. Eu quero um relacionamento onde a pessoa faça isso por mim, onde a pessoa me leve para viajar, onde a pessoa esteja presente na minha vida, onde a gente possa construir uma família. Isso. Escreva isso para você tirar do inconsciente e trazer para o consciente, para você visualizar como você enxerga você mesmo. Eu convido nesse momento também para você tentar escolher um livro ou um filme que possa te ajudar nesse exercício de reflexão de autoconhecimento. Depois você escreva nos comentários qual foi o filme que você escolheu, qual foi o filme ou a série ou inclusive um livro que fez sentido para você. Se você não soube escolher, também comenta aqui. Eu não consegui, eu não entendi como fazer isso. Mas comenta se você tentou. Pode ser uma obra que aborda temas tipo autoestima, alguma obra que fale sobre relacionamentos saudáveis, algum livro que fale sobre desenvolvimento pessoal. Pode ser qualquer outra coisa que você sinta que possa te inspirar a te ajudar nessa jornada de crescimento. Lembre-se que a leitura terapêutica é uma ferramenta poderosa para o seu desenvolvimento pessoal e a escolha de um livro, de um filme, de uma série é o primeiro passo rumo a você tentar melhorar o seu bem-estar emocional, para você melhorar a construção da autoestima e aumentando a sua autoestima, construir relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais duradouros. Se esse é o seu desejo, aqui é o momento. Faça exercício, tire dúvidas com a gente. Nós estamos aqui para isso, né? Continuando, você tem que prestar atenção no seguinte, que existem outras formas também de você melhorar isso. Vou trazer outro exemplo de como a autonomia nos relacionamentos estão interligados. E você pode ver isso em filmes. Existe um filme chamado Como Eu Era Antes de Você. Lembra desse filme? Alguém assistiu? A personagem se chama Lois Clark, né? Que ela é interpretada por Emilia Clarke, que é aquela menina que fez Game of Thrones. Não sei se vocês se lembram dela. Pronto. Ela é uma jovem bem simpática, mas ela não tem muita autoconfiança nela, né? Quando ela começa a trabalhar como cuidadora de Will Traynor, que é um rapaz novo, um rapaz rico, novo, que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Então ele ficou muito mal-humorado, porque ele se viu novo, mas completamente dependente de alguém. Ele foi interpretado por Sam Claflin, acho que é assim que fala o nome dele. Ela aprende muito sobre ela mesma, cuidando dele. Olha que interessante. Ela, ao invés de aprender sobre o rapaz, ela aprende muito mais sobre ela. E ela começa a ganhar mais habilidade, mais confiança, mais certeza na sua autoestima, porque ele ajuda muito isso, né, para ela, né?
E aí o que acontece? Ela é fortalecida pelo amor e o apoio que o Will tem a ela. É bem interessante esse filme. E também existe o livro desse filme, né? Para quem gosta de ler, existe também o livro. E a gente pode casar isso no clube. O mesmo filme com o mesmo livro, com uma visão diferente. Exatamente. Quando a gente tem esse filme, quando a gente percebe e assiste esse filme, a gente vê exemplos que mostram como a autoestima pode afetar o nosso relacionamento e vice-versa. Ela tinha um namoro que ela levava com a barriga. Por quê? Porque ela achava que não merecia mais. Até que o Will mostra para ela que ela merece sim, muito mais. E que ela tem capacidade de chegar muito mais longe. Então, quando a gente tem uma autoestima mais saudável, a gente acaba sendo mais capaz de estabelecer relacionamentos mais saudáveis e mais felizes. Por outro lado, os sentimentos tóxicos, né, aqueles que afetam a nossa autoestima, nos levam a um ciclo vicioso, sabe? Aquela pessoa que quando você pensa que está dando certo, está dando errado. E esse ciclo vicioso torna as coisas insatisfatórias. Mas como a gente pode trabalhar nossa autoestima e, consequentemente, melhorar os nossos relacionamentos? Como a gente pode fazer isso? Lembra? Trazendo do inconsciente para o consciente por meio da experiência dos outros. Essa experiência dos outros é a experiência que a gente vê em filmes, que a gente vê em livros, que a gente vê em séries, pela vida dos personagens. E a gente aplica isso na nossa vida. Porque existem diversas e diferentes formas de trabalhar a autoestima. E, consequentemente, melhorar o nosso relacionamento com isso. Né? Uma das formas de melhorar a nossa autoestima é o autoconhecimento. É você tomar consciência dos seus gostos, tomar consciência do que você é, do que você realmente deseja e para onde você quer ir. Uma das coisas muito mais importantes é que a maioria das pessoas não sabe nem o que elas realmente almejam. Elas não têm um propósito de vida. Como é que ela quer ter um relacionamento? É fundamental a gente aprender a nos conhecer melhor, a gente a entender os nossos próprios sentimentos e emoções. E aí, quando a gente entende os nossos sentimentos e emoções, a gente percebe as nossas limitações. Todos nós temos limitações. E a gente tem que perceber essas limitações, aceitar o que não pode ser mudado e procurar mudar o que pode. Exatamente. Quando a gente tem uma autoestima elevada, a gente é capaz de nos relacionar de forma mais saudável, mais equilibrada, sem nos deixarmos dominar pelo modo de ver a vida, sem nos deixar influenciar pelo medo da rejeição, sem nos deixar influenciar pelo medo de crítica das outras pessoas. Porque um dos maiores medos da humanidade recente é o medo de crítica. Medo de crítica da opinião dos outros. Olha que interessante. E muitas vezes de pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida. Vou dizer algumas outras formas importantes de trabalhar a nossa autoestima. Por exemplo, investir em você. Como eu posso investir em mim? Um exemplo, cuidando do seu corpo. Quantas pessoas aqui se acham que estão acima do peso? Né? Então, cuidar de você. Praticar exercício físico, né? Fazer uma dieta mais equilibrada. Cultivar hobbies que você gosta. O que você gosta de fazer que faz tempo que você não faz? Né? E interesses também. Quais são os seus interesses? Tem gente que gosta muito de assistir filme, mas aí não para assistir filme. E não usa esse filme de uma forma muito mais prática, mais tentadora e mais evoluída para você. Então, assim, buscar o desenvolvimento pessoal e profissional também é uma excelente forma de você melhorar a sua autoestima. Para nos sentirmos mais confiantes, mais seguros de nós mesmos, nós temos que ser produtivos, produzir algo para a sociedade. Além disso, é importante também aprender a estabelecer limites, a dizer não. Quantas vezes você teve dificuldade de dizer não quando era necessário? Isso é muito difícil para todo mundo. Isso demonstra que a gente valoriza mais os outros do que a nós mesmos. Quer valorizar você? Quer aprender? Está disposto a se colocar em primeiro lugar em determinadas situações? O que é fundamental para a manutenção da sua autoestima? Aprenda a dizer não quando necessário, quando você realmente disser não, né? Por fim, é importante lembrar também que a autoestima não se trata apenas de se amar. Não é uma coisa, eu sou eu e os outros não se importam. Não, não é isso. É você superar quem você é. É você superar suas limitações. É você aceitar os seus erros, aceitar os seus defeitos e procurar uma melhoria contínua, uma melhoria que vai acontecer sempre. Por quê? Porque nós somos seres em evolução, em transformação.
Quando a gente é capaz de se tolerar, né, quando a gente é capaz de nos tolerar e aprender com os nossos próprios erros, nós nos tornamos mais tolerantes também com as falhas dos outros. Isso contribui de forma muito intensa na construção dos relacionamentos mais saudáveis. Porque assim, muitas vezes eu não aceito o meu erro, então eu não aceito o erro do outro. Eu acabo me tornando crítico do outro, porque eu também sou crítico de mim mesmo. E isso se torna um ciclo vicioso de relacionamentos ruins, de relações ruins, inclusive de uma relação com você ruim. E a gente acaba ficando mal-humorado. Então a leitura terapêutica de filmes, livros e séries ajuda sim. Pode sim melhorar a sua autoestima e, consequentemente, melhorar o seu relacionamento. Pois isso vai te permitir refletir sobre como você é, como você vê a vida e como as pessoas te veem, por meio de ferramentas. Quando a gente sabe o que a gente procura sobre as experiências vividas dos personagens e a gente sabe identificar padrões de comportamento, a gente percebe o que está nos prejudicando. E aí a gente se torna conscientes, que é o primeiro passo, se tornar consciente do seu problema. Depois você vai para a parte da aceitação, né? E aí você vê isso refletido na tela, né? Você vê refletido no outro personagem, você vê refletido em você mesmo. E aí você aceita, e aí sim a gente cria estratégias importantes para modificar isso. Um exemplo disso é o desafio de estabelecer limites saudáveis. Já pensou? Quando a gente vai... Eu tenho um limite com você. Ah, não, hoje eu não quero. Existe um filme bem interessante que fala claramente sobre isso. Alguém já assistiu aqui o filme Sim Senhor, do Jim Carrey? Na primeira turma eu dei esse filme lá para as pessoas e foi muito interessante. Porque o personagem Cal Allen, que é o personagem interpretado por Jim Carrey, ele é um homem que perdeu muitas oportunidades na vida dele porque ele dizia não para tudo. Ah, vamos sair hoje? Não. Ah, quer mudar de emprego? Não. Tudo para ele era não, não, não. Então ele decidiu ir, ele encontrou um colega que estava muito feliz e esse colega disse, vamos para um seminário, lá nesse seminário o cara vai ensinar a gente coisas, essas coisas. E quando ele chega nesse seminário de autoajuda, ele aprende a dizer sim. Na verdade ele não aprende. O cara diz para ele dizer sim a tudo e qualquer coisa. Então ele responde sim a todos os convites e oportunidades. Mesmo que pareçam esquisitas, aí ele diz sim. E aí ele passa por experiências engraçadíssimas, incríveis, assustadoras, que às vezes parece até ser drástica, né? E aí no final ele percebe que ele não precisava ter dito sim para tudo, mas que ele precisava entender quando dizer não, não quando dizer sim. Olha que interessante. Então você poderia ter aplicado isso na sua vida, se você souber utilizar a ferramenta correta. Porque ler livros, assistir filmes e séries que tratam sobre o tema de estabelecer limites pode ser uma ferramenta útil para ajudar você a fortalecer a sua autoestima e melhorar seus relacionamentos. Já pensou sobre isso? Por exemplo, existe um livro chamado Não Se Enrole Não. É da Isabela Freitas. Ele fala sobre a importância de você estabelecer limites claros nos relacionamentos que você tem. E como isso pode ajudar a evitar situações, por exemplo, de abuso ou exploração emocional. Conheceu alguém e diz, ó, aqui pode, aqui não pode. Porque já ouviu falar que o combinado não sai caro? Pronto, é exatamente isso que o tema fala. Outro livro que aborda muito bem esses temas, que é um livro muito mais, como eu posso dizer, teórico, seria Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Stephen Covey. Esse livro ele ensina sobre a importância de você ser assertivo e estabelecer limites saudáveis na vida pessoal e profissional. E como isso pode te ajudar a ter relacionamentos mais positivos e mais gratificantes. Esses filmes, esses livros, são apenas alguns exemplos, né, de como a autoestima e os relacionamentos podem estar ligados. Então, por meio da leitura terapêutica, a gente pode aprender mais sobre nós mesmos e nossas situações e a forma como a gente leva a vida. Já imaginou como você pode aprender e ser ligado a isso? Pois é. Então, quando as nossas necessidades emocionais são convidadas, aparecem, elas surgem do nada, a gente consegue sim dar uma manipulada, dar uma trabalhada por meio dessas estratégias, dessas ferramentas e nos controlar,
e conquistar uma melhor autoestima e um relacionamento mais satisfatório. Você pode fazer isso, como eu disse, e repito, assistindo filme. Já imaginou você ligar duas coisas, fazer terapia num momento relaxante? Já pensou sobre isso? Mas você tem que aprender as ferramentas corretas de como fazer isso. Além disso, a leitura terapêutica pode te ajudar o quê? A identificar crenças que te limitam. A gente ouve muito falar em crenças limitantes, mas quais são as crenças que nos limitam? No geral, a crença que limita a gente quando a gente tem uma baixa autoestima é a crença de merecimento. A gente acha que não merece as coisas. A gente aqui pensa que merece, mas inconscientemente nossas ações levam a padrões de pensamento negativo que afeta a nossa autoestima e os nossos relacionamentos por falta de merecimento. Então, quando a gente aprende esses padrões, aí sim a gente pode sim trabalhar, aumentar a nossa autoconfiança, melhorar a nossa maneira de ver a situação, mudar o referencial de como a gente enxerga cada coisa, né? E melhorar isso. Olha que interessante. Mas, por exemplo, eu falo muito da leitura terapêutica, mas você sabe realmente o que é uma leitura terapêutica? E aí? Todos aqui estão sabendo realmente o que é? É a técnica que eu venho falando há muito tempo e utilizando para promover uma saúde emocional e mental nas pessoas. Através, assim, por meio de leituras de livros, filmes e séries, como os livros que eu já dei, como os filmes que eu já dei, utilizando essa arma poderosa. E aí você tira do seu inconsciente, personifica na vida real, e isso vai ajudar você a explorar suas emoções, a explorar os seus pensamentos, e aí desenvolver habilidades melhores de comunicação, desenvolver habilidades melhores de empatia, promover o autoconhecimento e crescer pessoal, mental e espiritualmente. Olha que interessante. Seria uma nova forma de ver a vida, né? Uma referência totalmente nova que você nunca parou para pensar antes. Essa semana uma colega mandou mensagem dizendo: eu assisti tal filme foi maravilhoso. Eu digo: certo, e o que você tirou desse filme para aplicar na sua vida? Ela disse: tirar algo da vida para aplicar na minha vida? Nunca pensei nisso. Pois é, a leitura terapêutica, ela pode ser sim feita de forma individual. E pode ser feito em grupo, como a gente está fazendo aqui. Com a ajuda de uma pessoa especializada nessa técnica, você vai ter uma ferramenta poderosa para melhorar a sua qualidade de vida, né? Para lidar com as suas questões emocionais, tipo ansiedade, estresse, depressão, medo de falar em público, medo de ficar sozinho, medo de novos relacionamentos, porque deram errado os relacionamentos, a gente tem medo de entrar em novos relacionamentos, falta de propósito de vida. Qual é a sua dor hoje? Pois é. Além disso, a leitura terapêutica ela pode ser aplicada em diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, como a gente já falou anteriormente, nos relacionamentos interpessoais. Né? Relacionamento com o namorado, com a namorada, com o marido, né? Com a esposa, com a mãe, com os filhos, com o pai, com os primos, com os irmãos, com os colegas de trabalho, né? Tipo, pode olhar na sua carreira profissional, você faz o que você gosta, você está na melhor parte no seu desenvolvimento pessoal. Você é o que nasceu para ser ou você está sendo o que dá para ser? A gente já ouviu muito isso. E a leitura terapêutica pode ser uma forma de encontrar inspiração para descobrir novas perspectivas, para criar uma conexão mais profunda com você, com as outras pessoas e com a própria vida, com a própria essência da vida. E como usar essa leitura terapêutica na sua vida? Já pensou sobre isso? Como eu posso usar? Existem diversas maneiras de você incorporar a leitura terapêutica na sua vida, né? Eu já falei sobre isso. Você pode escolher livros e aprender com esses livros, aprender com o que está escrito em biografias, em romances, não importa o tipo de livro. Você pode aprender em filmes. John Wick tem um exemplo recente de superação. Quem aí assistiu John Wick? Escreva aí nos comentários, eu assisti. Escreva o que você tirou para você de ensinamento daquele filme. E da série? Nós temos tantas séries em comum aí, que tratam de assuntos diversos, que aí você pode pegar um que você precisa trabalhar na sua vida. Algum tema que está relacionado com você. Como, por exemplo, autoestima, relacionamento, ansiedade, depressão, propósito de vida, né? Entre os outros. Cada filme tem um tema central.
Ao ler e assistir de forma consciente e reflexiva, você pode identificar padrões de pensamentos seu. Identifica padrão de pensamento, anota os seus comportamentos, as suas emoções e vê o que está te prejudicando, o que está te atrapalhando. Procure mudar isso, porque quando a gente toma consciência, a gente pode mudar. E quando a gente não toma? A gente não muda. A gente não sabe nem o que está nos atrapalhando. Além disso, você tem que perceber o seguinte, a leitura terapêutica ela te ajuda a expandir a sua visão de mundo. Você tira o arreio que te mostra que está só aqui e ela expande, trazendo nova perspectiva de vida, novas ideias que antes você nem imaginava que existia. Muita gente não tem o hábito, né, de fazer uma leitura terapêutica, de observar a vida, de se questionar. Os filósofos do passado faziam isso. E às vezes a pessoa até tenta, mas ela não consegue fazer isso sozinha. Por isso, outra forma de você utilizar a leitura terapêutica é participando de um clube. Um clube de leitura terapêutica como o nosso, onde nós vamos ter discussões em grupo. Porque aí lá você vai aprender, com as ferramentas que vão ser dadas, a fazer isso sozinho. Né? É possível compartilhar suas experiências e você observar as experiências alheias e com outras pessoas que estão buscando um crescimento emocional, mental, espiritual, né? Todas elas vão estar utilizando essas ferramentas. Lembre-se que a leitura terapêutica ela é uma forma de autocuidado e de relaxamento também. Imagina que quando você está assistindo um filme, ele ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade do seu dia a dia. Você sai daquele seu mundo de sofrimento e entra num mundo de ficção. Mas você também tem que tirar algo desse mundo de ficção que você possa aplicar na sua vida real. Não é só um momento de distração, né? Basta você escolher um livro, um filme, uma série que você goste, que possa te trazer momentos de prazer e tranquilidade, mas também que você possa mudar a sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Já pensou assistir Senhor dos Anéis e poder aplicar algo daquele filme na sua vida? Né? Vou dizer para você uma sugestão que eu posso dizer nesse momento, bem interessante. Eu quero que você dedique um tempo da sua vida para refletir sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas ao seu redor, sobre como você pensa sobre isso. Eu quero que você reflita sobre o que você acha que é leitura, né? Leitura é só ler livros? Será que a gente não lê a vida, a gente não lê pessoas, a gente não lê série? Eu quero que você perceba o que você assistiu por aí na sua vida e o que influenciou na sua vida. Anota no seu caderninho. Lembre-se de que desde a primeira aula que eu falo para vocês o seguinte, gente, tragam o caderno terapêutico, que é um caderno só de vocês. Tenha uma caneta em mão, anote, faça as coisas. Esse caderno pode ser físico, pode ser digital, pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser no computador. O importante é que você tenha um local para você anotar as suas mudanças, né? Você pode fazer isso no horário do almoço, você pode fazer isso antes de dormir, você pode fazer isso numa pausa durante o dia, você pode fazer isso assim que você acorda, você pode fazer isso no banheiro quando você está sossegado. O importante é você criar um espaço onde você possa se conectar com você mesmo, onde você possa parar e refletir sobre as coisas que você viu durante o dia. O Clube da Leitura Terapêutica ele pode parecer algo novo e diferente para algumas pessoas, sim, mas ele pode também parecer algo já comum. É compreensível que algumas pessoas tenham dúvidas como fazer isso, como aplicar isso na prática. Então, se você tem dúvida, considere participar do clube para ver como funciona. Né? Aqui estão algumas respostas que podem te ajudar a dissipar essas objeções, que pode permitir que você aproveite o máximo a sua experiência no clube. Por exemplo, você pode dizer assim, Mônica, mas eu não tenho tempo para ler um livro. Certo, você não tem um tempo para ler, mas por acaso você tem um tempo para assistir? Você assiste notícia no jornal? Você assiste série, filme? Né? Com a vida tão ocupada que nós levamos, muitos de nós, a gente parece que não tem tempo. Mas você já anotou o que você fez durante o dia? Quanto tempo você perdeu nas redes sociais? A leitura terapêutica pode realmente te ajudar a relaxar de verdade e a encontrar um momento de paz na sua rotina diária. Não só olhar o que as pessoas estão vivendo, né? Além disso, o clube terapêutico ele é flexível. Né? A gente tem um momento flexível. Ele é flexível na sua agenda. Ele permite que você participe quando você puder.
que você se envolva dentro do seu ritmo, não do ritmo do grupo. Normalmente as pessoas se adaptam ao ritmo do grupo. Por exemplo, Mônica, mas eu não gosto de assistir filme, eu gosto de ler. Tá, tem filmes que é de livro e tem livros que é filme. Então a gente pode juntar as duas coisas. Pode ser que você não tenha, por exemplo, não goste de ler livros, porque você não tenha descoberto o tipo de leitura certa para você. Já pensou sobre isso? Quem aqui nunca leu uma história em quadrinhos quando criança, um mangá, não gosta disso? Lá no clube, eu vou te mostrar que você pode ler quadrinhos, mangá, jornal, ou qualquer outra coisa que você acha interessante. Você vai descobrir o que você gosta de ler, como você gosta de ler. Imagina isso. Porque o objetivo desse clube, ele é muito além de você apenas ler as coisas. É uma forma terapêutica de ver a vida, de se relacionar com tudo que está ao seu redor. Porque se você acha que o objetivo não está muito claro, então vamos pensar assim. Muitas pessoas se sentem confusas, né, pela vida, né? E a leitura pode ajudar a melhorar na sua saúde mental e emocional. Como? A ideia de você ler um livro, de você assistir um filme, de você assistir uma série como terapia, pode parecer estranha e pouco clara. Por quê? Porque você já assiste filme, você já assiste séries e nunca serviu como terapia para você. Sua vida continua igual. No entanto, existem alguns estudos científicos que mostram que a leitura terapêutica ela tem efeito, sim, benéfico na nossa saúde mental. Por exemplo, só o fato de você sentar e assistir faz com que você relaxe, com que você fuja da realidade. Mas isso é o assistir normal. O assistir terapêutico é que lá nessa fuga você encontre ferramentas para você trazer para a sua vida real, para você mudar a sua vida, para você mudar a sua forma de ver o mundo. E aí é uma maneira estruturada de você utilizar os benefícios que você trouxe no livro e melhorar a sua vida pessoal, e melhorar os seus problemas, e melhorar a sua saúde mental, e melhorar o seu emocional. Então, quando a gente não sabe fazer isso sozinho, existe a necessidade de grupo para isso. Porque nesse grupo, a gente vai aprender a trabalhar melhor. Por exemplo, você trabalha sozinho? Não, normalmente a gente trabalha em grupo, né? Não que você vai fazer o serviço em grupo, mas a gente trabalha no grupo. Todo mundo trabalha numa empresa. Isso é trabalhar em grupo. Algumas pessoas podem se sentir até desconfortável com a ideia de se juntar a um grupo de pessoas para discutir sobre questões emocionais, né? Muitas vezes a gente não quer nem falar só com psicólogo, mas a gente se juntar a um grupo. Então, mas o Clube da Leitura Terapêutica é uma atividade intencional. E ninguém é obrigado a falar nada da sua vida, não. A gente pode discutir sobre as vidas dos personagens. E aí sim, cada um vai aprendendo no seu tempo, no seu modo. As discussões no clube, elas são feitas sempre com respeito. A gente vai respeitar as dores das pessoas. A gente respeita as dores, inclusive, dos personagens. Porque cada pessoa tem seu tempo de aprendizado. O modo como cada um pode se sentir, a gente tem que respeitar e aprender com aquilo, porque muitas vezes a dor do outro é igualzinha à nossa. A única diferença é que o outro tem coragem de falar e nós não temos. Você também pode dizer assim, Mônica, mas tem a questão financeira, eu vou ter que investir, é de graça. A gente sabe que tudo que é de graça não tem muito valor. O YouTube está aí com ferramentas, todos os dias, uma vez por semana, eu dou aulas no Instagram. Se você não assistiu, assista. Fique atento que toda semana eu dou uma aula gratuita no Instagram, né? Tem os textos que eu escrevo lá, se você não tem tempo de assistir as lives, que elas não ficam salvas, mas tem lá os textos para você escrever. E aí você não precisa ter curso, mas se você quer realmente mudar de vida, você precisa sim participar de um grupo de mindset, mudar e fazer terapia. Você já, por exemplo, já procuraram o valor de uma terapia individual? Uma mentoterapia individual? É muito mais caro que o clube pode ser. É investir na sua saúde mental. Imagina, nós investimos na nossa autoestima e na nossa saúde mental, é muito mais valioso. É uma escolha muito mais. É como, por exemplo, você não vai para a academia exercitar os músculos? Então, você vem para o clube da leitura terapêutica exercitar sua mente, exercitar suas emoções. Muitos podem dizer que não tem tempo. Mas eu não tenho tempo. Muitas pessoas têm vida muito ocupada, né? Pode achar muito difícil encontrar tempo, por exemplo, para ler um livro, ou para assistir um filme, e muito menos para participar de discussões em grupo.
Mas você tem que entender o seguinte, que a leitura terapêutica ela pode ser feita de forma individual, não precisa ser normalmente em grupo. O clube oferece, o Clube MLT oferece um grupo porque facilita, né, a forma. Mas você tem opções mais flexíveis para acomodar a sua agenda. Existem aulas gravadas que você vai poder entender como funciona. Nessa aula gravada eu vou explicar para você sobre um determinado filme, determinada série. Se você participar das aulas presenciais, lá você pode dizer assim, eu trouxe tal livro, o que você acha desse livro? E esse livro tem um problema seu, você não precisa nem dizer que é um problema seu. Lembre-se que o tempo dedicado à leitura terapêutica é um investimento que você faz em você. E você pode levar isso para a vida toda. Porque você pode ter uma vida mais equilibrada. Tendo uma vida equilibrada, você vai ter relacionamentos mais equilibrados, menos discussões, você vai perder menos tempo em briga. E aí você pode, inclusive, ter mais tempo para ganhar mais dinheiro. Já imaginou isso? Ganhar mais dinheiro lendo? Assistindo filme, assistindo série? É bem interessante. Por quê? Porque no Clube da Leitura Terapêutica você pode fazer exatamente o que você precisa para sair do patamar que você está e subir vários outros degraus. Por quê? Porque quando você tem um acesso a um ambiente acolhedor, seguro, que explora seus sentimentos e suas emoções e desenvolve, te ajuda a desenvolver uma capacidade de compreensão melhor sobre você e sobre o que você precisa fazer na vida, aí você vai para frente. Além disso, a gente oferece uma ampla seleção de livros, cuidadosamente selecionados, para te ajudar a trabalhar em questões pessoais específicas. Cada livro tem uma dor, cada livro tem um problema. Onde alguém ia pensar que poderia fazer uma leitura terapêutica assistindo ou lendo Hamlet, né? Por exemplo, lá ele fala sobre procrastinação. E aí a gente percebeu que quando ele procrastinou, ele sofreu, trouxe consequências. E a gente vai ver que nós podemos ter realmente muitas consequências na nossa vida se a gente não trabalhar isso. E tem outros sentimentos como ansiedade, propósito de vida. Cada um deles vai estar no clube. Cada sentimento dele vai fazer parte com um filme, um livro e uma série. E com o suporte da terapia especializada em leitura terapêutica, você sim pode, né? E você sim vai estar em boas mãos. Você vai ser pego pela mão para melhorar isso. Você vai ser direcionado para o melhor caminho. Investir na sua saúde emocional é uma das melhores decisões que você pode tomar hoje. E com o Clube da Leitura Terapêutica, você não estará só investindo em você mesmo. Olha que interessante. Você vai estar investindo no seu futuro. Você vai estar investindo no seu relacionamento. Você vai estar investindo, inclusive, no relacionamento que você pode ter. Você vai estar investindo nos seus filhos, né? Por quê? Porque todo mundo junto na comunidade, a gente busca o mesmo objetivo. A gente busca todo mundo participar disso. É como uma egrégora. Tem palavras difíceis que você não entende? Exatamente, no clube você vai entender essas palavras. Junte-se a nós e comece a sua jornada de crescimento pessoal, a sua jornada de crescimento profissional hoje mesmo. Descubra uma maneira econômica e eficaz de você poder cuidar da sua saúde emocional. O Clube da Leitura Terapêutica é uma oportunidade única, né, de mergulhar em um mundo de histórias e fantasias que de fato vão te ajudar a compreender seus sentimentos, que vão de fato te ajudar a lidar com suas emoções e vão de fato te ajudar a crescer como pessoa. E o melhor de tudo, o valor do investimento é menor do que o preço de um almoço que você paga todos os dias. Imagina isso, ele vai ser melhor do que o seu almoço diário. Vai ser um valor acessível. Você vai ter acesso ao clube de leitura terapêutica exclusivo, né? Às aulas quinzenais. Você vai ter acesso aos vídeos gravados. Você vai ter acesso aos PDFs. E você vai ter acesso a exercícios práticos, a oportunidade de se conectar com outras pessoas que também procuram a melhoria da saúde mental. Então faça o seguinte, não perca a chance, né, de investir em você, de transformar a sua vida com essa leitura terapêutica. Siga o exemplo de alguns alunos. Mude a sua vida. Veja por você. O Clube da Leitura Terapêutica ele é acessível, sim. Ele não vai ser um negócio caro. A gente ainda não está fazendo valor, mas eu estou dizendo que é o preço de um almoço. Então não é um negócio muito caro. Ele é acessível, sim. E ele é prático de se aplicar. Ou seja, invista na sua saúde mental, mesmo com a sua vida agitada. Por quê? Quem aí nunca assistiu um filme pelo menos uma vez por semana?
Pois é. Muitas pessoas acreditam que não tem tempo suficiente para nada, né? Para nada. Mas você já anotou o que você faz durante o dia? Muitas vezes você tem tempo sim, só que você perde com coisas que são desnecessárias. A gente só não tem consciência disso. Mas no clube da leitura terapêutica eu vou te ajudar a encontrar tempo, porque lá a gente vai fazer essa análise. Vai ter um exercício onde as pessoas fazem uma análise do seu tempo, do seu dia. E aí elas conseguem otimizar isso, né? Exatamente. Quando você otimiza o seu tempo, você vai no seu ritmo, você vai ter a sua privacidade, você vai ter a sua forma de aprendizado. Porque você vai aprender a viver de forma terapêutica. Se você é uma pessoa que se encontra naquela fase que sempre arruma uma desculpa. Ah, mas eu hoje não posso. Ah, mas eu hoje não quero. Ah, você vive nessa desculpa? Saia desse modo e passe para o modo ativo. O modo de que eu quero mudar minha vida. Eu quero ser mais livre. Eu quero ser mais consciente. Eu quero ter mais sucesso. Então, permita-se. Permita-se ver as coisas. Permita-se quebrar essas objeções que você não precisa ter. Vamos lá, vamos voltar de novo. Ah, Mônica, eu não tenho tempo. É compreensível que muitas pessoas têm uma rotina tão corrida, cheia de dificuldade de encontrar tempo livre para se dedicar a ler um livro, a ver um filme, a assistir uma série. Porém, também é importante lembrar que ler e assistir pode ser uma atividade que você vai fazer enquanto está relaxando. Já pensou nisso? Quando você está no metrô, no ônibus. Quantas vezes você assiste a Netflix, você assiste o Prime, você assiste a Disney, tem tantos streamings hoje por aí, que você utiliza todos eles, às vezes você paga todos. E como você utiliza isso de forma prática? Você só gasta dinheiro? Entenda que quando você entra no modo terapêutico, isso te ajuda a lidar com o estresse do dia a dia, né? Você se dedica por alguns minutos por dia e algumas horas por semana para modificar isso, lendo de forma terapêutica, certo? Eu acho que você já está entendendo que tudo não é mais para você fazer como um zumbi. Você tem que acordar para a vida, você tem que ser uma das pessoas despertas. Por isso que nós somos divergentes, porque nós somos despertos. A gente está conectada a algo maior. Você ficaria muito surpresa com o quão mais tranquilo e rejuvenescido pode ser se você se conectar da forma que deve, se você usar a ferramenta terapêutica como deve, se você olhar para o tempo dentro de um novo referencial. Isso, inclusive, é rejuvenescedor. Já pensou renovar alguns anos só mudando a forma de pensar? Seria interessante, né? E com relação à falta de dinheiro, todos nós arrumamos desculpa de falta de dinheiro. Realmente tem gente que não vai ter, não. Mas tem gente que tem, mas arruma isso como desculpa. Quanto dinheiro você gasta com outras coisas? Você acha que a leitura terapêutica é um hobby? Não, não é. Existem várias maneiras de você acessar alguns livros gratuitamente. Você já paga os streams dos seus filmes, né? Você já tem, por exemplo, pelo menos você já tem a Netflix. Então você não precisa de nada disso. Você só vai precisar do tempo que você já utiliza para ler algumas coisas, para ler os jornais, para os noticiários, né? É o tipo de leitura que você vai ter se você não gosta de ler. Existe também a leitura de noticiários. Quando você está assistindo um jornal, por exemplo, Jornal Nacional, quem não gosta, quem não assiste mais Jornal Nacional, tem esses informativos, o G1, R7, né? Também é uma forma de leitura terapêutica. No clube eu vou te ensinar a experimentar diversos gêneros de leitura, né? E diversos autores. E aí você pode encontrar algo que você se sinta mais atraído, mais envolvido e mais funcional para a sua terapia. Olha que interessante. Além disso, tente ver a leitura terapêutica como uma oportunidade de você se envolver em histórias emocionantes. Já imaginou? Você vai se emocionar com a mudança da sua vida. Você vai aprender coisas que você nunca pensou que pudesse aprender. Você vai expandir suas perspectivas de vida pessoal onde você nunca pensou em expandir. Você vai expandir a sua vida social como você nunca pensou. E já imaginou você expandir sua vida profissional? Você sair da estagnação que você está? Você passar a ganhar mais? A ter uma profissão mais reconhecida?
apenas devido a você ter entrado para a leitura terapêutica, aprendido a ler a vida de forma diferente? Né? No curso nós oferecemos uma seleção cuidadosa, né, de livros para que isso possa acontecer na sua vida. Por exemplo, a gente pega as dores que você tem, que os alunos trazem. Eu quero trabalhar ansiedade. Eu quero trabalhar depressão. Eu quero trabalhar o vazio existencial que eu tenho. Eu quero trabalhar, sei lá, eu perdi alguém e não consigo superar essa dor, né? A gente pega essas dores e procura um livro, uma série ou um filme que encaixe dentro dessa dor e a gente faz a comunidade, né, a comunidade dos divergentes, refletirem sobre esse tema. E aí, quando a gente reflete sobre esse tema, sobre essa leitura terapêutica, a gente acaba achando soluções muito mais práticas que o único indivíduo poderia não achar. Lembre-se que eu vou pegar você pela sua mão e vou te ajudar a ler de forma terapêutica tudo o que te rodeia. Por exemplo, existem técnicas de leitura mais rápidas, que você pode aprender a ler livros mais rápidos. Existem estratégias que podem te manter focado. Mônica, mas eu não consigo ler 5 páginas, porque quando eu termino a 5ª página, eu me esqueci o que estava na primeira. Então, a gente vai ter estratégias de foco. A gente vai ter estratégias para te ensinar a ler e assistir de forma muito mais funcional. Você não vai mais esquecer o que você está lendo e assistindo. Eu espero que você entenda que essas dicas podem te ajudar a superar essa dúvida. Pode superar esse medo. Pode superar essa vontade de ficar na sua zona de conforto. Se aventurar no mundo terapêutico da leitura pode mudar a sua vida e a vida de todo mundo ao seu redor. Lembre-se de que a leitura terapêutica pode ser uma atividade poderosa para te ajudar a melhorar a sua saúde mental, a preencher um vazio existencial, a lidar com o estresse e a crescer como pessoa e como profissional. Quem estiver interessado em participar dessa nova turma, né, que é a turma 4ª do Clube da Leitura Terapêutica, eu vou fazer uma aula no Meet na sexta-feira, sexta-feira, dia 5/5, às 20 horas, vai ser uma aula num grupo fechado, certo? Para mostrar como funciona e para quem tiver dúvidas ainda. Mas para isso, você tem que estar no grupo do WhatsApp, certo? Não esqueça isso. O link da aula vai ser enviado para o grupo do WhatsApp na sexta-feira de manhã e a aula vai ser à noite. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, faz o seguinte, entra no link da bio do Instagram, se inscreva, faça sua pré-inscrição no Clube da Leitura Terapêutica, entre no grupo do WhatsApp e aguarde que sexta-feira vai ter essa aula no Meet. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Insight MLT. Quem sabe o Clube da Leitura Terapêutica vai ser o seu pontapé inicial para transformar a sua vida, a vida de todo mundo ao seu redor e a sua vida profissional. Pense nisso. Até a próxima aula. Sim, já ia me esquecendo, até a próxima aula. A próxima aula vai ficar na quarta-feira, certo? Quarta-feira à noite, né? Nós vamos ter uma aula ao vivo no Instagram e eu conto com a presença de todos vocês. Lá eu vou tirar mais dúvidas com relação a isso, vou explicar como a aula da sexta-feira vai funcionar, vocês vão poder fazer perguntas lá. Então, assim, estejam presentes na aula, tá bom? Fico feliz que vocês estejam interessados em fazerem parte do clube. Nós seremos uma família de divergentes, porque eu não me encaixo em nenhuma caixinha e ao mesmo tempo me encaixo em todas. E você?